Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo. Pessoal, já trago mais uma review do anime de Pokémon Sun e Moon aqui no canal. Um episódio com a estreia do Meltan. Já vou ser bem prático aqui com vocês, vou explicar o episódio bem rápido. Tá tendo obras aqui, eles não estão deixando fazer vídeo de jeito nenhum. Fica com muito barulho, muito ruído, eu acho super chato trazer um vídeo assim pra vocês. Então, vou ser o mais cirúrgico possível nesse episódio, tá? Vou tentar dissecar ele das formas mais precisas e, enfim, deixar ele compreensível pra vocês. Então bora lá, deixa sua nota aqui do lado, os comentários aí embaixo e vamos conversar a respeito desse episódio de Pokémon Sun e Moon, que é uma entrada pro próximo episódio. Aí acho que no próximo episódio a gente pode conversar até com mais precisão sobre as coisas, os acontecimentos, tá bom? Então bora lá pra mais uma review da semana. Bom, pessoal, o episódio começa com os Meltans. Lembra no último episódio quando o Ash acabou saindo da Ilha de Pony e dentro do barco que ele estava tinha uma caixa que estava meio que aberta assim e tinha vários Meltans que estavam todos espalhados pelo barco. Pois é. Aí, o que aconteceu? Depois que o Ash chegou, né, de volta a Melemele, todo mundo foi pra sua casa, durante a noite, numa espécie assim de galpão que tem lá na Ilha de Melemele, perto dos barcos, os Meltans estavam vasculhando todo o local e eles estavam comendo metal. Pois é, tudo que era de metal, eles estavam comendo. Então eles se alimentam dessa forma. E aí eles começaram a comer de tudo, comeram um negócio que tava no chão assim, como se fosse uma tampa, né, que vai acho que pra uma rede de esgoto, alguma coisa assim. E todos eles acabaram caindo. E um outro grupo de curioso, assim, foi lá ver também o que tinha acontecido. Esse outro grupo de Meltans também caiu. Então todos eles caíram lá embaixo. Eles acabaram ficando assustados com a Lola Rattata, que estava por ali. E eles se dividiram em dois grupos. E aí um grupo de Meltans foi lá onde a equipe Rocket estava. E o outro grupo de Meltans foi aonde o Ash estava, né, lá pra escola. Então vou começar rapidamente com os acontecimentos da equipe Rocket. E basicamente foi assim. O James e o Meow, eles foram pegar algumas ferramentas. E nisso, os Meltans acabaram observando que eles estavam com uma caixa cheia de metal. E eles perseguiram o James e o Meow sem eles perceberem. Entraram naquela van que eles têm. E eles devoraram tudo que tinha lá dentro. Simples assim, né? E aí eles acabaram sendo levados pro esconderijo secreto da equipe Rocket. Lá aconteceram diversas coisas. Primeiro a Jessie havia roubado o pudim do Meow, que já gerou uma super treta. E aí os Meltans já estavam por lá e começaram a vasculhar o local também pra continuar comendo coisas. E eles meio que começaram a devorar as tampinhas do James, né? Aquelas tampinhas que ele faz coleção. E aí, meu filho, a treta começou. E eles acabaram descobrindo que havia alguns Pokémon meio estranhos ali. E eram os Meltans, tá? É importante notar que durante o episódio inteiro eles não citam o nome desse Pokémon. Eles ainda não catalogaram esse Pokémon, mas pra ficar mais compreensível pra vocês, eu vou continuar chamando eles de Meltan. E, enfim, aí o que aconteceu? Eles estavam bem curiosos pra entender o que eram esses Pokémon, mas esses Pokémon começaram meio que a atacar eles, porque eles estavam se sentindo hostilizados. E aí o Meow tenta traduzir, inclusive, o que eles estão falando, só que ele fala que eles não falam nada com nada. Eles ficam falando, ah não, vamos comer isso, não, a gente tem que comer aquilo. Eles estão meio que discutindo e falando coisas aleatórias, e é isso, sabe? Então, é isso que acontece. E aí, de tão furiosos que eles ficam, porque eles estão acabando com tudo, toda a base secreta, eles meio que destruíram todo um sistema lá também. Eles começam a perseguir os Meltans, e eles encurralam os Meltans lá do lado de fora, no meio da floresta. E aí o Bewear chega. E o Bewear meio que faz uma cara assim apavorante, acaba assustando os Meltans, eles saem correndo no meio da floresta. Nisso, agora nós podemos cortar pra parte que eles vão pra escola Pokémon. Pois é. Eles acabam entrando pela rede de esgoto e acabam saindo lá onde a Clefable está, por conta que ela fica cuidando, né, da base secreta dos Ultra Guardians. E aí eles ficam fascinados quando eles chegam lá por uma tubulação. E eles começam a querer comer todo o sistema também. A Clefable fica nervosíssima, porque ela tava limpando tudo. Começa a esmagar eles, pisar em cima deles. É muito engraçado, muito divertido. E aí, depois de tudo isso, eles acabam subindo naquele elevador, né? Que eles sobem e descem pra chegar, pra ter acesso a essa base secreta. E aí eles acabam subindo e caem bem na sala onde o Ash e os amigos dele estão. E o Ash e os amigos dele estão fazendo uma pesquisa, na verdade tipo de um experimento que o Chris, né, está fazendo. Então, eles estão mexendo em tudo aquilo, eles estão usando várias ferramentas também, né, que coincidência. E aí os Meltans acabam observando e se escondem no meio dessas ferramentas e acho que também queriam comer aquilo, né, com certeza. E aí o Chris acaba pedindo as coisas
né, que estão dentro da caixa de ferramentas, até que a Lily vai lá e pega acho que era uma rosca, né, tipo aquelas porquinhas que você usa nos parafusos e tal. E aí o Chris fala, não, ela é muito grande, né, tipo assim, eu preciso de uma dessa, mas não uma tão grande assim. E eles começam a achar esquisito, mas o que é isso, né, eles começam a apertar, até que o Melton não aguenta e acaba soltando um Flash Cannon no meio deles, assim, todos eles ficam assustadíssimos. Só que aí eles entendem que aquilo possivelmente é um novo Pokémon. O Professor Kukui fica bem assim entusiasmado. O Rotom-Dex começa a analisar aquele Pokémon. Ele não tem dados a respeito desse Pokémon em si. E aí eles tentam se comunicar de todas as formas com os Meltons. E o Kiawe acaba fazendo uma dança com a Lula Marowak. E ela fica girando o osso com fogo. E o fogo meio que esquenta esses Meltons, né? E eles saem correndo assustados. E aí todos eles vão tentar ir atrás dos Meltons pra ver o que tá acontecendo, porque eles querem, né, ver se conseguem ter algum contato maior com esses Pokémon pra entender mais o que eles são. E eles já estão entendendo que esse Pokémon provavelmente é do tipo aço, porque ele é bem metálico, etc, etc. Então eles começaram a vasculhar. E aí, um Melton em específico acaba ficando pra trás e ele começa a interagir com o Rowlet. Pois é, ele vê o Rowlet dormindo e acaba decidindo que quer ir dormir também. Então ele dorme do lado do Rowlet, é uma fofura. O Rowlet acorda, fica um pouco assustado. E o Melton também. E aí o Melton acaba deixando aquela rosca que fica em cima da cabeça dele, né, cair. E aí vem voando um Murkrow. E nós sabemos, até mesmo pela descrição do Murkrow na Pokédex, que ele adora coisas brilhantes, né? E aquela rosca do Melton é meio dourada, então acredito que ela deve ter algum lance meio brilhante também. Então o Murkrow foi correndo atrás assim, e o Rowlet salvou a rosquinha ali, né? Pegou e devolveu pro Melton. O Melton ficou todo agradecido. E eu acho que rolou um chip ali entre eles dois, né? Porque ele tá todo babando, assim, pro Rowlet. Ele viu o Rowlet como salvador da pátria. E isso que aconteceu entre o Rowlet e esse Melton, né? Aconteceu esse lance, mas ficou por assim. E lá na parte do térreo, assim, da escola, né? Eles estão todos procurando os Meltons pra ver o que tá acontecendo. E aí eles acabam vendo os Meltons subindo a escola novamente, indo pro sino. E aí o sino começa a se bater, assim, eles ficaram até se preocupando se eles iam comer o sino. E aí faz um tremendo barulho no sino. E eles começam depois a girar as rosquinhas, assim, em cima da cabeça deles, como se eles estivessem tentando se comunicar com o outro bando de Meltons que eles se separaram. Então é como se eles emitissem um certo som. Isso é bem interessante. E aí, os outros Meltons que estão lá do outro lado, no meio da floresta, próximo à equipe Rocket, acabam identificando o som e estão a caminho, provavelmente, aonde esses Meltons também estão. Na verdade mesmo, é os dois Meltons, né? Os dois grupos de Meltons vão se meio que chocar, porque eles também saem da escola e estão rumo aonde os outros Meltons estão. Então acredito que eles meio que vão acabar se encontrando, assim, ao mesmo tempo. E aí, com tanto de dados que o Rotom-Dex registrou desses Pokémon, eles acabam ligando pro Professor Carvalho. Essa é uma cena muito legal, porque foi mostrado novamente o Muk do Ash, que está sempre do lado do Professor Carvalho, fazia bastante tempo, né? A gente não viu o Muk. Se eu não me engano, a gente conseguiu ver ele no episódio onde o Ash foi visitar o laboratório, mas não teve essa interação entre treinador Pokémon, que foi uma pena. E na ligação também não teve, sabe? O Ash nem reagiu com o Muk, e o Muk só tava ali passando, olhando assim o Ash. Mas já converso sobre isso. E aí eles passam todas as informações pro Professor Carvalho, e o Professor Carvalho falou que vai estudar tudo, né? Ele vai pegar todos esses dados e vai começar a fazer uma pesquisa. E ele acredita que vai ser a descoberta do século, assim. Isso foi sensacional. Provavelmente eles vão acabar catalogando o Melton agora no anime Pokémon, né? E vamos ver o desenrolar das coisas. Só que, como os outros Meltons meio que se foram, né, pro meio da floresta encontrar os outros Meltons, um Melton ficou. E ele está dentro da mochila do Ash, dormindo com o Rowlet. Pois é, então assim, as chances do Ash capturar esse Pokémon são altíssimas. A gente já vinha discutindo isso durante os episódios, né? E desde que a gente descobriu que o Melton ia aparecer no anime. E é possível mesmo que o Ash capture esse Melton. E aí no final do episódio, alguns Meltons acabam aparecendo novamente ali onde a Clefable está. E ela começa a meio que desiste, assim, de tentar lidar com eles. E depois, nos pós-créditos, é visto o James lamentando as tampinhas dele que foram destruídas pelos Meltons.
E os outros membros da equipe Rocket zoando eles, né? Porque né, era só tampinhas e ele não quer que diz que é só tampinhas. Ele acha que tem um valor muito maior aquilo. Enfim, o episódio termina assim. Então assim, pessoal, rapidamente resumindo, né? Já até me estendi um pouquinho a mais. O episódio, ele é bem interessante porque resgata os Meltons pro anime, né? Eu não imaginei que os Meltons iam aparecer no anime e não imaginei que poderia ter um contato grande com o Ash. A gente vai descobrir isso no próximo episódio, mas nesse episódio eu achei fenomenal, assim, o episódio foi muito divertido. Eu aconselho vocês a assistirem. Foi muito divertido, foi engraçado, foi divertido. E assim, sobre os Meltons eu não tenho nada que reclamar. Eles são muito carismáticos. Desde que eu conheci o Melton, eu já sabia que ele ia ser carismático. Mas no anime foi sensacional, vocês precisam ver. Vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês darem uma conferida. Mas assim, nossa, como eles são engraçados. Muito legal, eu gostei demais deles, tá? O lance da equipe Rocket foi legal porque eles estavam sumidos, né? Fazia um tempo já. Então foi interessante ver um pouquinho deles. Mas nada do que a gente já não saiba que acontece com eles, né? Eles são sempre atrapalhados e fazendo besteiras. E o Bewer sempre tirando eles da reta, né? Até porque o Bewer assustou os Meltons, mas aí eles pegaram... Aí ele pegou a equipe Rocket e levou de volta pro esconderijo. Inclusive a equipe Rocket estava pensando em capturar os Meltons para fazer um dinheiro com eles. Então acho que o Bewer meio que fez um papel de salvador da pátria ali, né? Enfim, tirando isso, o resto do episódio foi sensacional. Mas eu tenho uma crítica a respeito da ligação do Ash para o Professor Carvalho. Eu sei que as circunstâncias ali era do tipo, professor, eu tenho umas coisas aqui para entregar para vocês, uns dados, e é isso. Mas eu acho que tira muito a essência do Ash não reagir quando ele vê um Pokémon dele, sabe? Principalmente nessas ligações. Eu acho que eles poderiam ter, sei lá, feito o Muk ficar cobrindo todo o Professor Carvalho como ele sempre faz, e o Ash reagir a ele, ou tipo assim, caramba, é o Muk, oi Muk, tudo bem? Cara, eu sinto falta disso, sempre vou reclamar disso quando não acontece, não é a primeira vez que isso acontece, mas gente do céu, é muito triste quando o Ash não reage da forma que ele tem que reagir. Quando ele já encontra um Pokémon que ele tem, ele reage como não conhecesse, já é triste. Mas quando ele vê um Pokémon que é dele, lá, que tá, né, que ele deixou no laboratório, e ele não tem uma reação com o Pokémon, é um detalhe que faz a diferença, sabe? Eu acho que os pequenos detalhes, eles mudam completamente o contexto da situação. Então, assim, é uma falha. Eu achei que teria sido muito mais interessante se o Ash tivesse reagido ao Muk, mesmo que fosse um oi Muk, tudo bem, e é isso, sabe? Então, eu sinto falta dessas coisas. Tudo bem, né? Não vou reclamar tanto, porque pelo menos o Muk apareceu. Mas, poxa, né? Enfim. Não vou também girar toda a minha opinião em torno do Muk, porque foi uma coisa bem assim. Só que isso me incomoda às vezes, sabe? Então, quando eu tenho vontade de falar sobre essas coisas, eu falo. Enfim, o episódio foi interessante, eu achei muito divertido, dou 5 estrelas pra ele porque foi divertido demais, o episódio te dá vontade de rir, os Meltons são fofos demais, e eu espero que o Ash capture o Melton. E esse lance do Melton com o Rowlet também foi assim, eu não imaginava que eles iam acabar fazendo uma amizade poder surgir dali, né? Ou até mais que uma amizade. Enfim, vocês estão ouvindo barulho, não sei se vocês estão ouvindo, mas vai começar um barulhão e eu preciso encerrar. Mas mesmo assim, quero saber a nota de vocês e a opinião de vocês. Episódio fantástico, gostei demais. Beleza? Camaleão vai ficando por aqui, um forte abraço pra vocês, a gente se vê logo logo aqui no canal do Camaleão. Um abraço, camuflados, fui!